Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Estão me ouvindo? Sim? Tá. Galera, então hoje é o nosso último encontro dessa unidade curricular, né, de procedimento de recrutamento, seleção e integração de pessoas. E eu tinha dado para vocês um trabalho final, né? Passei lá na última aula, na terça-feira, dia 14. E pelo meu levantamento aqui, eu recebi da Cassandra, da Gabriele, da Luana, do Matheus e do Marcos. Mais alguém me mandou e eu não recebi no e-mail? Tá, Gabi. Vai terminando aí, tranquilo. Mais alguém? Pode, Alana, pode me mandar depois, tá, gente? Vocês têm até a meia-noite de hoje pra mandar. Bem tranquilo, não tem problema. Tá, o Bruno tá terminando. Luandra, conseguiu fazer, garota? Alguma dúvida? Alguém precisa de ajuda? Nicole? Ah, é verdade, Lu, perfeito. Tá na lista, desculpa. Tá, Nicole, postei no grupo do WhatsApp de novo, então, o trabalho, tá? Dá uma olhadinha lá, se tu recebeu, se tu consegue olhar o trabalho e fazer. Me manda ele até amanhã, tá, Nicole? Não vou exigir que tu faça ele pra hoje, tá, garota? Deixa o professor terminar a chamada aqui de quem tá online. Gabriele. Joana não. Cassandra. Luana. Marcos, Luandra, Matheus, Nicole. Beleza. Tá. Mais alguém, pessoal? Algum comentário em relação ao trabalho?
Marcos, recebi, tá, Marquinhos? Tranquilo? Recebi Cassandra, Gabriele, Luana, Matheus e Marcos. Ah, o nome na chamada. Não, que eu já tinha colocado, Marcos. É que eu vou colocando aqueles que eu já vi que já estão online. E aí, quando dá dúvida, eu dou uma olhadinha aqui rápido para ver. Por exemplo, que nem agora entrou a Eduarda. Né? Aí eu tenho que voltar lá no arquivinho da chamada e dar presença para a Eduarda. Captou o garotinho? Como é que funciona? Na chamada, Luana e Luandra, as duas presentes. Na entrega do trabalho, a Na entrega do trabalho, a Luana me entregou. Deixa eu ver. Por e-mail eu não achei, Luandra. Tu me mandaste pelo Whats? Ô Lu, dá uma olhadinha aí e me manda de novo que eu não achei aqui no Whats. Tu me mandou outra no Whats. Tu me mandou a da Volvo e da questão da comunicação na empresa lá, tá? Falta esse teminha de casa aí, tá, garota? Falta esse trabalhinho. Muito bem, combinado. Depois da aula você já me manda, tá? Ah, as duas últimas perguntas, tá, gente, do trabalho, para quem ainda não fez, para quem tá terminando e tal, são as duas perguntas principais, na verdade, que vão dizer se vocês vão passar ou reprovar nesta unidade curricular, tá? Então, por favor, muita atenção à resposta que vocês vão dar para essas duas últimas perguntas, tá? Certo, turminha? Tranquilo? Vamos lá então, vamos dar uma geral no conteúdo hoje, rapidão, já falamos sobre o trabalho. Bora, bora pro nosso conteúdo, tá? Então, assim, eu planejei para nós, galera, dar uma revisada rápida na situação de demissão, tá? De demissão. Apesar da disciplina falar de admissão, né? O tema principal da disciplina ser admissão, integração, né? Seleção e tudo. Acho que a gente falou pouco sobre o processo de demissão, ok? Então, assim, é muito importante, tá? Que esses dias eu escutei isso de um colega da área de recursos humanos e achei bem bacana, tá? A gente estava trocando uma ideia e ele disse assim, ele disse que na empresa dele, como é que foi que ele disse?
Na empresa X, as pessoas elas não são demitidas, elas se demitem, tá? Em qual sentido? Né? No sentido de que a pessoa ela acaba falhando no seu desempenho como profissional e acaba sendo demitida, tá? Então ela provoca aquela demissão, tá? Não no sentido de que a pessoa chega lá e não quero mais e tal, vou fazer a carta aqui de pedido de demissão e por aí vai. Não é isso. É mais no sentido de que as pessoas enfraquecem no seu desempenho e acabam sendo proporcionado a elas, então, esse momento mágico na vida de demissão, tá? Confesso para vocês que ontem o prof fez um processo de demissão que me chocou bastante, que me deixou bastante triste, porque era um profissional que eu particularmente prezava muito por ele, prezo muito por ele ainda, apostava muito no desempenho, no crescimento dele dentro da instituição, mas infelizmente por alguns critérios, por alguns motivos da empresa, não foi possível permanecer com o vínculo empregatício, né? Mas enfim, são situações que ocorrem, que fazem parte do processo. Então esse ponto é bem importante, tá, gente? Existe essa condição de quando a empresa não tem mais como manter o vínculo empregatício por uma situação de critério de desempenho, de forma de trabalho, de respeito do profissional, de que o profissional não está cumprindo com os seus deveres para com a empresa, tá? Existe o outro lado de quando o profissional pede desligamento, que pode ser justamente por a empresa não estar mais satisfazendo ele como profissional, por ele estar estagnado profissionalmente naquela empresa, por ele buscar um desafio maior em outro lugar. Muitas vezes ele já vem pedir demissão já com uma carta de novo emprego, que é muito importante, porque a carta de novo emprego libera ele do pagamento do aviso prévio, né? Então não existe o desconto do aviso prévio dele por causa dessa carta de novo emprego. E existe ainda, que se eu não me engano também era tema do trabalho de vocês aqui, deixa eu só conferir se era. Aqui, né, a pergunta número 11. Quando acontece a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Então também tem essa condição, essa situação da rescisão indireta, que é quando a empresa, né, normalmente falta com os seus deveres para com o empregado, para com o trabalhador, e o trabalhador vai solicitar então uma rescisão indireta via Justiça do Trabalho, tá? O que acontece, tá, galera? Essa rescisão indireta, ela existe, ela não é comum e ela é muito difícil de ser comprovada, tá? E ela acaba muitas vezes trazendo um transtorno emocional para ambas as partes que não necessariamente precisava ser transcorrido naquele momento, tá? Deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês fora do contexto da aula. Vocês estão ouvindo um cachorro chato latir aí no fundo? Tem um cachorro chato latindo aqui na rua, vocês estão ouvindo? Sim, sim, tá. Eu vou fechar a janela aqui para ver se diminui o uau-uau dele. Não era um, era 3. Tudo bem, vamos lá. Então tem essa condição desse transtorno emocional numa rescisão indireta, tá? Para quem já fez o trabalho, para quem está fazendo o trabalho e tudo mais, uma condição ali trazida é a questão de assédio moral, de assédio sexual por parte de alguma liderança, de algum proprietário de empresa, de algum gestor, de alguma situação nesse ponto. Isso, gente, é sempre algo muito complexo de ser comprovado. O assédio moral, o assédio sexual, para que ele seja comprovado, ele precisa ou de
provas testemunhais, de pessoas que estavam junto do fato, ou de provas em áudio, de provas em vídeo, de provas escritas, né? Então, assim, claro que hoje, por exemplo, através de uma ferramenta de comunicação como o WhatsApp, sendo um assédio ocorrido através do WhatsApp, fica fácil de comprovar, né? Agora, em determinados casos, onde daqui a pouco existem apenas 2 pessoas numa sala, vai se tornar uma situação de uma fala contra a outra, né? E aí vai depender muito dessa interpretação da empresa, a interpretação judicial, a interpretação dos advogados. Pode acontecer, né? Então esses pontos precisam ser domesticados para uma possível rescisão indireta, tá? O que é mais comum, tá, gente, numa rescisão indireta é justamente a situação da inadimplência por parte do empregador. Então, assim, é muito mais fácil eu comprovar essa inadimplência. Ele não está pagando o meu salário, ele não está pagando o meu FGTS, ele está falhando nos seus deveres financeiros para com o empregado. Existe, por exemplo, uma falha relativamente comum, por assim dizer, no Brasil, que são aquelas empresas que deixam de pagar o INSS, né? Deixam de fazer a contribuição com a Previdência Social. Em alguns casos, a empresa deixa de fazer apenas a parte da empresa, né? Recolhe do trabalhador e paga. Em outros casos, não. A empresa não faz nenhum tipo de pagamento. Recolhe do trabalhador o percentual do trabalhador, mas não repassa para a Previdência Social. Fica com esse dinheiro no seu caixa. Isso é uma circunstância muito difícil de ser comprovada. Isso normalmente é comprovado, ou melhor, isso normalmente é sabido apenas quando o trabalhador vai fazer uso da Previdência Social. Então, se ele está trabalhando comigo, ele sofre um acidente de trabalho, ele tem uma doença de longo prazo, ele vai fazer uso de algum benefício da Previdência Social e esse benefício é negado por a empresa não estar em dia, ou lá futuramente, dali 15, 20, 30 anos, ele vai buscar a aposentadoria e não existe o pagamento daquele período, então o INSS acaba negando a aposentadoria dele por falta daquele período. E aí, nessa circunstância, muitas vezes a empresa nem existe mais, porque se ela deixou de pagar a previdência naquele período é porque talvez ela estava passando por necessidade financeira, por problema financeiro. E aí muito provavelmente ela acabou quebrando logo ali na frente, né? Então fica meio sem ter da onde cobrar essa condição, tá, galera? Então essas modelagens de rescisão são importantes de vocês saberem, tá? Mesmo agora nesse período de pandemia, a gente está vivendo uma situação que é o quê? As empresas elas foram desobrigadas de fazer exame admissional e exame periódico, tá? Se eu não me engano, até exame de troca de função também foi desobrigado a ser feito. Mas a empresa se manteve a obrigação do exame demissional, tá? Então, qualquer caso de demissão, é exigido o exame demissional. O exame demissional ele só não é exigido, pessoal, se fazem menos de 180 dias que o último exame foi feito pela pessoa. Pode ser o admissional e pode ser o periódico, tá? Então, eu fiz o admissional do Marcos em fevereiro. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Vai fechar 180 dias. Então, se eu demitir o Marcos antes de fechar os 180 dias, tranquilo, mando o Marcos, faço a demissão do Marcos, mando o Marcos ir embora e não preciso mandar fazer o exame demissional. O que acontece, tá, galera? O exame demissional, qualquer exame, admissional, periódico, demissional, ele tem um custo para a empresa, né? Se eu estou com uma estrutura empresarial onde eu tenho uma empresa que presta serviço de medicina ocupacional, de saúde e segurança, eu provavelmente pago uma mensalidade para essa empresa, né? E muitas vezes na negociação, o exame admissional e o demissional básico, ele não é cobrado, porque eu já estou pagando ele dentro da mensalidade.
Quando é um cargo específico da empresa, que tem que fazer esforço físico, que tem que trabalhar em altura, que tem que trabalhar em espaço confinado, que tem que trabalhar com calor, que tem que trabalhar com frio, que tem alguns elementos diferenciados dentro da saúde e segurança, o funcionário vai precisar passar por uma bateria de exames. Exame de sangue, exame do coração, encefalograma, por aí vai. Audiometria, exame visual, enfim, esses exames extras, por assim dizer, são cobrados na empresa, tá? E às vezes não sai barato, né? Então daqui a pouco vocês estão pagando 300, 400, 500, 600, R$ 1.000 para fazer um demissional. Então tem que pensar também nesse custo desse exame na hora de fazer uma demissão, tá? Eu tenho que ter um termo de rescisão de contrato, um termo de quitação, eu tenho que homologar o contrato de trabalho. O que acontece com a homologação do contrato de trabalho? Desde 2017, com a reforma trabalhista, não é mais obrigatório que se faça homologação de rescisão junto ao sindicato da categoria para trabalhadores com mais de 12 meses de trabalho na casa. O que isso significa, pessoal? Antes de 2017, toda demissão de funcionário que tivesse mais de um ano de empresa, eu obrigatoriamente precisava fazer a demissão junto do sindicato. Se a categoria não tinha sindicato, se fazia no Ministério Público do Trabalho, tá? Ou em algum outro órgão designado, na região, na cidade, próximo, enfim. Com essa desobrigação legal, o que pode acontecer? Eu agendo lá com o Marcos, eu vou fazer a demissão dele amanhã às 4 da tarde lá na minha empresa. O Marcos, ele é sócio do sindicato da categoria, tá? Se o sindicato da categoria tiver essa opção, pode ser que o sindicato disponibilize uma pessoa do sindicato para acompanhar o Marcos, um advogado do sindicato para acompanhar o Marcos. Eu sou obrigado a aceitar a presença dessa pessoa, certo? Mas não é mais obrigatório, tá? Que se faça no sindicato. Então o Marcos pode ir sozinho lá, se ele tiver conhecimento, se ele tiver entendimento daquilo ali, e receber a rescisão dele, acompanhar o cálculo, entender o que está acontecendo ali, tá? Então isso é bem bacana. Isso é bem bacana, bem importante de vocês saberem, tá, galera? Então atenção para isso, ok? Porque vocês podem precisar passar por essa condição, tá? Uma das perguntas que estava no trabalho de vocês dizia a respeito da carteira de trabalho digital, certo? Então, assim, nós não temos mais a obrigação da carteira de trabalho física para assinatura para registro de entrada e para registro de saída, e para registro de férias, de alteração de cargo, de alteração de salário e tudo mais. Então eu posso fazer só na digital. Inclusive a gente faz só na digital, tá? Se faz alguma coisa em carteira física ainda para quem é old school, tá? Para quem é das antigas, para quem já é mais novinho aí é tudo na carteira digital, certo? A questão do aviso prévio, tá? Então também, o aviso prévio ele sempre existiu dessa forma, mas ele nunca foi lido dessa forma, mas desde 2017 se tem uma interpretação diferenciada sobre ele, que é a condição de, para cada tempo de trabalho, ele vai adicionando 3 dias acima dos 30 no aviso prévio, né? Se eu não me engano, até chegar ao teto de 60 dias de aviso prévio, tá? Então, se eu estou fazendo a demissão do Marcos, eu não quero que ele cumpra o aviso prévio, eu vou pagar para ele esse aviso, eu vou indenizar o aviso prévio dele. Tá? Se eu quero que ele cumpra os 30 dias, eu dou ali para ele cumprir e vou pagar como salário normal, trabalhado mais 30 dias. Não, Marquinhos, se eu não me engano é 30 mais 30, tá? É 60 de limite. Deixa eu ver aqui a tabelinha.
Não, 90 dias, tá certo. Ele parte de 30 antes de um ano, e a partir de um ano ele começa a adicionar 3 dias, e aí ele vai até 20 anos, o que dá 90 dias de, de aviso prévio, tá? Então quem tiver aí 20 anos ou mais de empresa vai receber 3 meses de salário como aviso prévio indenizado, tá? O aviso prévio, ele tem, né, galera, uma circunstância que eu acho bem peculiar, que é a seguinte, né? Quando o aviso prévio ele é trabalhado, a empresa tem por obrigação dispensar o colaborador 2 horas por dia na jornada para que ele procure outro emprego, tá? Então, o que é comum que é feito pelas empresas? Ao invés do camarada trabalhar os 30 dias, ele trabalha 23 dias ou 24 dias, e esses outros 6, 7 dias que faltam ali compensam essas 2 horas de cada dia para que ele procure outro trabalho, tá? Tem essa margem aí, tem essa condição no aviso, tá? E aí, né, galera, para fechar, eu tenho ainda a condição do fundo de garantia, né? Que é o que? Em caso de demissão sem justa causa, eu pago 40% de multa sobre o valor do fundo de garantia. Então aqui, gente, tem uma situação bem importante de ser compreendido por todos nós, que é o quê? Não é 40% sobre o saldo atual do fundo de garantia, tá? É 40% sobre todo o saldo depositado pela empresa. Por quê? Porque muitos brasileiros, muitas pessoas usam o fundo de garantia como uma ferramenta para, por exemplo, dar entrada na casa própria. Tá? Então, através lá daquele programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, uma das ferramentas de entrada no financiamento, de dar um valor de aporte no financiamento, é o fundo de garantia. Depois de feita essa entrada no financiamento, depois de ter feito esse aporte inicial no financiamento, passado um determinado tempo, as pessoas podem usar o saldo do fundo de garantia para pagar parcela, para abater juros de parcela, para tentar terminar o financiamento mais rápido. Então, daqui a pouco eu pego lá o Matheus, que tem 15 anos na empresa, ele tinha um fundo de garantia de 50 mil reais, mas ele usou todos esses 50 mil reais para comprar a casa própria dele, né? Aí eu pego lá o saldo do fundo de garantia dele, tem R$1.000 no fundo. Vou pagar só 40% de 1.000, 400 pilinha. Beleza, barbada, tranquilão para pagar. Na verdade não, eu vou pagar sobre os 50 mil, que vai ser R$20.000, tá? Então existe essa grande diferença que precisa ficar sabido tanto pelo empregado quanto pelo empregador, tá? Foi criado, se eu não me engano, no ano passado, essa modalidade de saque do fundo de garantia chamada saque aniversário, né? O saque aniversário trouxe umas regrinhas diferenciadas que podem ser problema para o trabalhador nessa condição, tá? O que acontece? Ele vai poder sacar lá mil reais, R$1.045, se eu não me engano, por ano, né? Próximo da data do seu aniversário, no mês do seu aniversário, mas ele traz essa situação que em caso de desligamento, se eu não me engano, né, a pessoa não tem direito ao saque do FGTS. Por quê? Porque precisa ter esse valor na conta para poder manter esse saque aniversário todos os anos, certo? Então, assim, essa é uma condição, gente, muito peculiar, muito própria para cada um dos brasileiros, tá? Porque algumas pessoas vão ver
uma grande vantagem, um grande benefício nessa situação do saque aniversário, mas outras pessoas não vão ver esses benefícios, tá? Então, assim, é uma condição de que ele é interessante muitas vezes para o trabalhador de baixa renda ou para o trabalhador que de fato ele tem um pequeno saldo no FGTS. Para o trabalhador que tem um saldo um pouco maior, nesse exemplo que o prof deu aí do Matheus tendo 50 mil reais no fundo de garantia, talvez não seja tão interessante assim trabalhar com o saque aniversário, porque como ele vai dar um valor muito pequeno, em caso de rescisão, pode ser mais interessante para o indivíduo ter o direito a esse valor maior, ter direito ao saque desse valor maior, para que ele possa, por exemplo, investir num negócio próprio, para que ele possa, sei lá, né, fazer uma outra coisa, se manter por mais tempo, tá? O que acontece, Joana? Não é que o benefício é um consórcio ou é uma poupança forçada, o FGTS. O FGTS ele foi criado baseado numa regra que havia no Brasil antes dos anos 80, que o funcionário que tivesse mais de 10 anos de empresa, ele só poderia ser demitido em caso de justa causa. Ele criava uma estabilidade a partir dos 10 anos de empresa. E aí a gente tinha um vício de trabalho que muitas pessoas, após os 10 anos de empresa, elas diminuíam muito a rentabilidade funcional, entregavam muito menos resultado funcional para a empresa. E a criação do FGTS veio para sanar essa situação, né? Então, assim, o cara pode ter 20 anos de empresa e eu posso mandar ele embora sem causa nenhuma. Eu acordei de manhã e pensei, não quero mais a Joana na empresa. Eu vou lá e vou mandar a Joana embora. Vou ter que pagar 40% de multa do fundo de garantia para ela? Vou ter que pagar. Mas é um risco que eu, empregador, decidi correr, tá? Se vocês forem conversar com os sindicatos da base trabalhadora, vocês vão descobrir que uma das bandeiras que esses sindicatos levantam, uma das teses que esses sindicatos levantam, é que em países desenvolvidos, essa situação de demissão sem justa causa, ela não existe mais. Então, por exemplo, na França não existe mais demissão sem justa causa. O funcionário precisa ser demitido tendo causa alguma, né? Tendo um motivo. Porém, todavia, entretanto, contudo, a educação do francês como pessoa é muito mais avançada do que a educação do brasileiro como pessoa. Eu não estou falando nem de escola, tá? Eu estou falando da pessoa, da índole da pessoa, daquilo que a pessoa acredita. Tá? Então, o brasileiro, justamente voltando na história, se o brasileiro tiver estabilidade a partir de 10 anos de empresa e não puder ser demitido, a gente cria uma situação de que muito brasileiro, não todos, mas muito brasileiro, vai acabar entregando menos resultado operacional para a empresa do que entregava antes, coisa que não acontece na França. O francês ele continua entregando o mesmo resultado operacional a vida inteira, porque ele tem essa consciência, essa educação social mais desenvolvida do que a nossa, tá? E aí ele acaba, então, assim, né, Joana, olhando por esse lado, o FGTS acaba sendo, sim, uma poupança forçada do brasileiro, mas mais do que isso, é uma forma, um contrapeso, digamos assim, para que o empregador também pense um pouco mais antes de fazer a demissão de um colaborador com muito tempo de casa. Tá? Um cara aí que tenha 10 anos de empresa, que tenha um FGTS aí acima de 10 mil reais, ele já começa a pesar 4 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil para a empresa, além de décimo, férias, fundo, aviso prévio indenizado. Então essa pontuação é bem importante. Pode falar, Joana. Essa pontuação é bem importante. Os empregadores fazem essa pontuação, porque nem sempre a gente tem fluxo de caixa suficiente para fazer todos os desligamentos que gostaria. Tá? Então acontece, tá, gente?
Me explica os acertos aí que eu não entendi, filha. E o que acontece, tá, Joana? Vamos ver se... Ah, tá. Entendi. Tá, era o que o prof tava pensando. Isso acontece, tá, gente? Isso é falcatrua de brasileiro, tá? A pessoa trabalha 5 anos na empresa, faz um acerto, faz um acordo com o patrão demite a pessoa e a pessoa devolve para a empresa a multa dos 40%, faz um cheque lá, faz um depósito, uma transferência bancária para a empresa, devolve os 40%. Os 40% ele não é entregue na mão da pessoa, tá, gente? Ele é pago via banco, tá? Ele é pago via banco, então não é entregue na mão da pessoa. Então a pessoa precisa fazer um cheque ou uma transferência, um depósito, enfim, devolver o valor para a empresa. E aí, em muitos casos, o que acontece? A pessoa faz esse acordo, faz esse acerto, sai da empresa, continua trabalhando sem registro em carteira durante 6 meses, recebe o seguro-desemprego, tá? Isso na verdade é ilegal, exatamente, tá, Bruno? Existe uma opção legal que a gente vai falar sobre ele. Recebe o seguro-desemprego, tá? E aí, passados 6 meses, a empresa recontrata a pessoa, registra a pessoa de novo na carteira de trabalho, tá? Então existe esse time, tá, Joana? Existe essa quebra. 5 anos, recebeu o fundo de garantia, pagou a multa dos 40%. Saiu, 2 anos, papapá, saiu e assim sucessivamente, tá? Existe o acordo legal, tá? O que o acordo legal preza hoje? Também foi criado a partir de 2017. Ele preza que a pessoa vai ter direito a sacar 80% do fundo de garantia, então não é 100% do fundo, vai sacar 80% do fundo de garantia. E a empresa, ao invés de pagar os 40% da multa, vai pagar 20% da multa. Porém, o acordo legal, ele não dá o direito de seguro-desemprego. Porque o acordo legal, ele veio numa teoria de que o empregado estaria indo para um novo emprego ou estaria empreendendo. Então, em ambas as opções, este empregado teria uma renda logo ali na frente, tá? Logo ali na próxima semana. Então, por isso que ele não dá direito ao seguro-desemprego, tá? Porque se ele desse direito ao seguro-desemprego, aí sim seria, com o perdão da colocação, tá, querida? Seria a casa da mãe Joana, certo? Da mãe da Joana, tá? Porque aí sim o brasileiro ia deitar e rolar, ia ser o samba do crioulo doido. Porque aí o cara ia fazer isso quase que todo ano, tá? Então, por isso que não dá direito ao seguro-desemprego, ok? Existe essa opção, então, tá? Do acordo legal, da demissão por acordo legal. Algumas empresas fazem, outras empresas não fazem, depende muito. Algumas empresas fazem para alguns funcionários, não fazem para outros. Depende do momento, depende do fluxo de caixa, depende daquilo que a empresa quer. Enfim, tá, galera? O que eu quero trazer para vocês é muito essa pontuação. Estejam atentos, tanto como empregadores, quanto como empregados, nesses direitos e nesses deveres do momento do desligamento, tá? É algo que no Brasil ainda é traumatizante, é traumático, é pesado, é difícil, é complicado, mas faz parte da vida, faz parte desse processo, né? Se eu não me engano, lá no início do curso eu pedi para vocês assistirem o filme do bonitão do George Clooney, lá, do Amor Sem Escalas, né? Que trata muito sobre essa relação, sobre essa situação da demissão, de como o americano trata essa demissão, daquela situação do pacote, onde traz uma questão de plano de saúde, traz uma questão de alguns meses de salário, que seria o nosso aviso prévio, traz a questão da empresa ajudar na recolocação no mercado de trabalho. Então isso é uma condição que a gente não tem no Brasil, são poucas as empresas que têm, são raríssimas as empresas que têm isso, que proporcionam isso para o empregado, dele se recolocar no mercado de trabalho. E aí eu vou dar um exemplo para vocês muito legal, assim, é sabido já saiu na mídia local, regional, que a Axion, né, acho que hoje ela opera até com outro nome, uma empresa ali da região do polo petroquímico,
ela estará fechando, se eu não me engano, agora no mês de agosto. Né? E um dos diretores da planta fez contato comigo e me perguntou: Diego, basta, se souber de vaga, o que tiver de vaga aí no mercado, o que tiver de vaga em Montenegro, na região, se tu puder me mandar para que eu possa direcionar para os meus colaboradores, porque a gente está buscando recolocar a equipe de trabalho antes de fechar a planta industrial, antes de fechar a empresa. Então é uma preocupação dele como diretor, dos diretores locais da empresa, em fazer essa recolocação dos colaboradores. Então nem sempre isso acontece, né, gente? A gente tem um outro caso maior, que é o caso da Pirelli em Gravataí, né? A Pirelli fez um acordo com o sindicato lá dos metalúrgicos, industriários de Gravataí, que a Pirelli já era para ter fechado ano passado em Gravataí, então a Pirelli conseguiu aí com esse acordo postergar para fechar esse ano, mas agora no início do mês foram 160 funcionários demitidos num único dia, né? O pessoal trabalhou na quarta, na quinta, na sexta, quando chegou para trabalhar, estava demitido. Claro que a Pirelli é uma multinacional, uma grande empresa, pagou todos os direitos dos trabalhadores, mas olha a diferença, ela deu um time de 12 meses para o cara se recolocar. Se o cara procurou não se recolocar, depende da pessoa. Né? Então tem muito essa condição, tem muito esse elemento. Se a pessoa fez essa busca. A Pirelli não fez, que a gente saiba, a Pirelli não fez, tá? A Pirelli não fez uma busca ativa por vaga ou por recolocação dos seus trabalhadores. A Pirelli só informou que em X tempo a Pirelli estaria fechando a unidade no Rio Grande do Sul e que caberia a cada um dos colaboradores ir em busca, ir em luta da sua nova vaga no mercado de trabalho, certo? Galera, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse conteúdo? Então tá. Então assim, a galera... Sim, pode perguntar, Marquinhos. A galera tem trabalho para entregar, né? Assim que a galera terminar de entregar o trabalho, eu vou mandar 2 arquivos para vocês no grupo sobre admissão e sobre demissão. Vamos aguardar a pergunta do Marcos aí então para a gente fechar o conteúdo da aula. Marcos, se a empresa tem dentro do SESMIT da empresa um médico do trabalho, medicina do trabalho, tá? Ela pode fazer dentro da empresa, não tem problema nenhum, tá, Marcos? Isso, gente, acontece em grandes indústrias, tá? Então, assim, a Braskem tem um sistema de SESMIT com médico do trabalho, com enfermeiro do trabalho, com técnico em enfermagem do trabalho. O grupo Randon, sei lá, grandes JBS, boa, Marcos, tá? JBS, tá? Se ele tem um médico do trabalho, então assim, ele tem lá, ele pode ser pediatra, ele pode ser clínico geral, ele pode ser obstetra, ele pode ser o que for, desde que ele tenha uma especialidade em medicina do trabalho e ele tem as ferramentas comprovadas para fazer o exame, para fazer os exames necessários pela empresa, ele pode fazer, tá? Você quer ver um exemplo, Marcos, que dá uma situação bem complexa? Não é nem admissional nem demissional, é o exame de retorno, que é o que? Quando a gente está afastado da empresa lá por 30 dias, 60 dias, 90 dias, um ano que seja, eu tenho alta médica lá do INSS. Né? Eu vou lá, faço a perícia médica e tal, o perito do INSS me dá alta médica. O Diego está apto a retornar às atividades de trabalho. Eu chego lá no médico da JBS, ele me avalia e
negado o retorno às atividades por motivo da. Então o que acontece? O médico do INSS que estava provendo um benefício para mim, uma remuneração para mim, me deu alta médica, cortou o meu benefício. O médico do trabalho, da empresa em que eu trabalho, cortou a minha volta porque ele julga que eu não tô apto, que eu não tô caminhando bem ainda, ou sei lá. Enfim, depende da enfermidade. E aí eu fico ali. Entendeu? O cara do INSS mandou eu trabalhar, o cara do trabalho disse que eu não posso trabalhar, eu fico sem renda e fico brigando judicialmente ou para voltar a trabalhar ou para voltar a receber do INSS. Então pode sim acontecer, tá? Sanada a dúvida, Marquinhos. Sim, Gabi, eu vou entrar em contato com quem estiver de recuperação, tá? Inclusive, para finalizar a aula, eu quero tratar com vocês o seguinte: amanhã à noite nós não teremos web, tá? Amanhã à noite nós não teremos web, porque amanhã à noite eu vou aproveitar para corrigir esses trabalhos de vocês e já disparar as devidas recuperações. Tranquilo, Gabi? Combinado, turma? Sim, tem a redaçãozinha para entregar lá sobre comunicação, né? Que eu pedi para vocês. Tem um trabalhinho de amanhã para entregar. Vocês me entregam o trabalho de amanhã, mas não tem web, tá? Ok, beleza? Sim, ok. Tranquilo. Matheus, Cassandra, Eduarda. Tranquilo, tudo bem? Pode ser. Sim, vocês vão ficar sabendo da nota, Marcos, tanto pelo portal quanto por mensagem, tá? Eu mando mensagem para vocês com as notas. Tá? E posto lá no portal também, vocês podem ver no portal do aluno. Show, obrigado, Lu. Beleza, tá, galerinha? Beijo, bom repouso para vocês. Então não nos vemos amanhã, nos vemos na próxima terça-feira, dia 28. Beijo, beijo, fui!